Sejam muito bem-vindos ao primeiro fórum de 2026 do IT Channel. O meu nome é Rui Damião, sou diretor editorial das publicações da Media Next e hoje vamos falar de cibersegurança. Estamos em janeiro de 2026, a poucos meses da entrada em vigor do Decreto-Lei número 125 de 2025, publicado a 4 de dezembro do último ano, em Diário da República e que transpõe a Diretiva NIS-2 e estabelece o novo regime jurídico de cibersegurança em Portugal. O diploma entra em vigor a 3 ou 4 de abril de 2026, iniciando um período de 24 meses para a implementação das várias normas e obrigações previstas. Portugal chega a este momento com um atraso superior a um ano relativamente ao prazo europeu, mas também numa conjuntura crítica em que os ciberataques continuam a aumentar e, por exemplo, os ciberataques de ransomware especificamente aumentaram, segundo alguns estudos, 180% no primeiro semestre de 2025 face ao semestre anterior. O contexto regulatório é exigente. A NIS2 abrange cerca de 160 mil entidades na União Europeia e atribui à gestão de topo responsabilidade direta pela cibersegurança. As coimas podem atingir os 10 milhões de euros ou 2% da receita anual global e o regime de reporte exige comunicação de incidentes em 24 horas. É com estes e outros temas que vamos debater a cibersegurança em Portugal, a posição das organizações, as tendências do setor e o que podemos fazer enquanto sociedade para melhorar a segurança do ciberespaço. Antes de passarmos para as questões propriamente ditas, passo a palavra à minha colega Marta Quaresma Ferreira, coordenadora editorial da Media Next, para as apresentações. Marta? Bom dia, Rui, bom dia a todos. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao primeiro live event fórum do IT Channel deste ano 2026. Como o Rui disse na sua excelente apresentação, aqui introdução ao tema, vamos falar hoje sobre cibersegurança. Temos aqui um painel de oradores hoje que nos vão ajudar aqui a navegar, a desbravar o que é que vai ser este ano decisivo aqui em Portugal e o que é que efetivamente os parceiros, ou para onde é que os parceiros de canal devem olhar, onde devem investir as suas apostas este ano para ajudarem a criar cada vez mais organizações e a contribuírem cada vez mais para organizações seguras. Antes de passar à apresentação, queria apenas aqui deixar também, em nome de toda a equipa da Media Next, nossa palavra de empatia e de calor neste momento também para todos aqueles que nos acompanham ou costumam acompanhar das zonas que foram afetadas recentemente pela tempestade e que se calhar hoje não conseguem estar aqui a assistir porque, como sabemos, estão a existir muitos problemas a nível de ligações. Por isso também aqui em nome da Media Next, a nossa palavra de apreço e de coragem para quem está a enfrentar situações menos felizes neste momento. Mas vamos então para o nosso live event e para a apresentação dos nossos oradores, seguindo aqui a ordem alfabética das empresas que hoje nos acompanham aqui. Começava por dar as boas-vindas ao Duarte Sousa Lopes, da Cyber Inspect. Bom dia, Duarte, bem-vindo. Uma pequena apresentação aqui para a nossa audiência, por favor. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Agradeço também ao IT Channel o convite para estar na sessão. Tenho a certeza que vai ser aqui uma sessão muito interessante. A lista de temas é vasta. O meu nome é Eduardo Sousa Lopes. Eu sou responsável na NOS pela Cyber Inspect, que é uma plataforma integrada de diagnósticos de segurança. Muito obrigada, Duarte. Temos também hoje connosco o Nuno Mendes, da EZET. Bom dia, Nuno, bem-vindo. Olá, muito bom dia. Quero agradecer aqui o vosso convite e cumprimentar todos do painel. O meu nome é Nuno Mendes, sou CEO da Whitehat e operador da EZET em Portugal desde 2008 e mais uma vez é um prazer estar aqui novamente convosco. Muito obrigada, Nuno. Temos também connosco hoje o José Bavaresco, da ForcePoint. Buenos días, José. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí todos conectados. Este panel me va a parecer espectacular. Yo soy José Bavaresco. Estoy encargado de todo lo que es la parte del sur de Europa a nivel de preventa, enfocado en canal. O sea que estoy en un momento cúspide aquí con ustedes en IT Channel. Muchas gracias. Graças, José. Temos também connosco a Manage Engine com o José Fonseca. Bom dia, José, ou boa tarde. Bom dia, boa tarde. Neste momento são 3 da tarde aqui em Chennai, na Índia, portanto estou a fazer, digamos, este evento aqui convosco. Desde já quero agradecer à Media Next pelo convite. Bom ano a todos. O meu nome é José Fonseca, sou consultor técnico da Manage Engine para o mercado ibérico, portanto Portugal e Espanha, mas dedicado essencialmente ao mercado português. Obrigada, José. Agora conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Agora voltando ao Bruno Castro. Bom dia, Bruno. Aqui a representação da Visionware. Uma pequena contextualização para a nossa audiência. Olá, bom dia a todos. Agradecer o convite, mais ou menos da Media Next. É sempre um gosto estar convosco. Sou Bruno Castro, sou CEO e fundador da Visionware.
E, portanto, provavelmente penso que serei a única empresa aqui prestadora de serviços e não fabricante. E, portanto, é sempre um gosto estar aqui convosco nesse papel. Vamos a isso. Obrigada, obrigada, Bruno, isso mesmo. Antes de irmos para as perguntas, faltam ainda mais dois, apresentar mais dois oradores. Temos também connosco o Ricardo Pinto, da Vivela. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o vosso convite para estar presente neste evento. Em segundo lugar, desejar bom ano a todos, como disse ainda há pouco. É a última vez que o faço, normalmente é neste vosso evento. Pronto, e vamos aqui debater um bocadinho aquilo que são as tendências da atualidade. Sou responsável pela área de Enterprise Security dentro da V-Valley. Obrigada, Ricardo. E por último, mas não menos importante, temos também connosco a WatchGuard hoje, aqui representada pelo António Correia. Bom dia, António, bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. O meu nome é António Correia, tenho funções na direção comercial na WatchGuard cá em Portugal, fabricante norte-americano de cibersegurança, e pronto, espero poder partilhar a nossa experiência. Com certeza. Muito obrigada, António. Obrigada a todos. Passo agora a palavra ao Rui. Vamos então para a nossa primeira questão, Rui. Obrigado, Marta. Vamos então começar com o nosso fórum propriamente dito. E esta primeira questão é para o José Bavaresco, da ForcePoint. Eu vou fazer a pergunta um bocadinho de forma mais lenta, mas se for necessário depois repetir em castelhano, por favor, José, é só dizer. Eu perguntava-lhe quais é que são as tendências de cibersegurança que vê para 2026 e que eventualmente já estão a ter impacto nos investimentos ou nas inversões e nas organizações em Portugal em específico, mas se preferir na Península Ibérica. ¿José? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. A ver, una tendencia bastante marcada dentro de lo que es 2026, y no solo 2026, estamos hablando de que hay IDC, Forrester y Gartner marcan una estrategia clara en una transición hacia 2030 en que la seguridad ya no está girando en torno a lo que es el perímetro, la infraestructura, ¿no? Ya la ciberseguridad se está claramente organizando a través alrededor, ¿no? De lo que es el dato, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quién accede a estos datos? ¿No? El contexto que se utilizan estos datos. Las organizaciones, no solamente en Portugal, estamos hablando de que al cubrir todo lo que es la parte del sur de Europa, me da la oportunidad de poder tener una visibilidad de, ¿no? de todo lo que es la parte del sur de Europa, toda la parte de media Europa, digamos. Entonces, están acelerando muchísimo la adopción de la cloud pública, la adopción de las soluciones SaaS, están explorando, ¿no? la capacidad de poder utilizar estas nuevas inteligencias artificiales generativas, inteligencias artificiales agénticas, ¿no? La inversión claramente se está desplazando, ¿no? de las plataformas a las plataformas que descubren continuamente datos críticos tanto en la nube como en el on-prem, porque recordemos que es algo que también hemos estado observando. La adopción del cloud ha estado muy bien, se está adoptando muchísimo, pero hemos visto que gran cantidad de las organizaciones se mantienen en entornos híbridos. Tienen información cloud, tienen información en on-prem, o sea, en sus propias data centers. Entonces, la visibilidad de esos datos es importantísimo, ¿no? La parte de poder tener esa visibilidad y descubrir continuamente datos críticos que, querámoslo o no, las inteligencias artificiales se alimentan de datos. Sin datos son completamente, digamos, inútiles, ¿no? No son tan útiles como lo podemos ver actualmente, ¿no? Esto muestra un riesgo increíble en lo que es la fuga de información. Y si agregamos la capa de incumplimiento normativo, estamos en una situación bastante peliaguda. Otra de las tendencias, por supuesto, es la automatización de estas respuestas. No basta con tener un informe bonito, ¿no? Donde podamos ver nuestra situación actual en lo que es la postura de seguridad ante el dato, en este caso, ¿vale? Sino que también tenemos que mostrar, ¿no? valor a la capa C-level, ¿no? A la parte ejecutiva de las organizaciones para identificar dónde tenemos que invertir el dinero en este momento 2026, hablamos 2026, 2027, 28, 30 y en el futuro. Claro. Graças, José. Vamos passando para a próxima questão e eu vou apontar aqui para três pessoas. Eu queria começar pelo Bruno Castro e perguntava, Bruno, o que é que está a mudar na forma como os ciberataques são preparados e executados? Bruno?
Bem, a ver, vou aqui colocar aqui no papel de dinossauro, ok? Estes 20 anos estão aqui deste lado aqui, já me dão aqui alguma capacidade de fazer aqui alguma visão desde back in the days até hoje, né? Portanto, antigamente, todos nós sabemos que os ataques eram muito mais manuais, demorados, portanto, tinha uma dependência humana muito acentuada, havia pouca capacidade de escala, portanto, a necessidade de conhecimento técnico era um requisito de base para um grupo criminoso ter algum tipo de sucesso. E, portanto, o trade-off também comercial no processo do cibercrime também era curto, porque realmente, na realidade, o ciberespaço não tinha tantos alvos como tem hoje e a dependência não era tão acentuada. Portanto, hoje, passados 30 anos, daquilo que tem vindo a acontecer, hoje isto mudou drasticamente. O AI veio, obviamente, dar aqui um boost grande no cibercrime. E, portanto, deu aqui claramente um potencial de capacidade de desenvolver ataques com muito maior escala, muito mais personalizados à vítima e ao mesmo tempo com maior taxa de sucesso. E, portanto, big picture é daquelas coisas que nós temos vindo cada vez mais a sentir e de alguma forma tem-nos complicado a vida, basicamente, ter ataques mais rápidos, mais sofisticados, difíceis de detectar, tailor-made para a vítima, a capacidade de hoje conseguirmos fazer o profiling da vítima, seja da empresa ou da organização, e ainda ir ver o espectro humano de quem está à volta dessa organização para fazer depois ataques direcionados ao elo mais fraco, tipicamente é o fator humano. Tudo isto tem-nos complicado imenso a vida e não tem sido fácil, até porque no fim do dia temos que perceber que o cibercrime hoje está montado, está assente num modelo de negócio que é altamente rentável e temos cada vez mais grupos verticais ultra especializados, portanto, que se focam por fatias de setor com ataques padronizados só para esse setor. Portanto, isto veio transformar. Desde que eu estou nesta área, nunca imaginei que um dia estivéssemos a falar que iríamos viver um ciberespaço com essa dinâmica de cibercrime que temos hoje. Chegamos ao ponto hoje de ter já, como vocês sabem, portanto, ciberataques já funcionam em modelo de franchising as a service. Portanto, isso nunca passou pela minha cabeça desde que comecei nesta área, sentir que hoje a dinâmica que temos no cibercrime, potenciada com AI, veio criar-me rapidez nos ataques, difícil de tratar, padronizada à vítima, massivos, alta taxa de sucesso, e para ajudar à festa, temos cada vez mais grupos criminosos que até agora não eram uma ameaça porque não tinham as skills e o potencial para isso, mas com AI deram um boost nas suas capacidades de firepower e estão agora também no terreno, e portanto o nosso espectro de ameaça é muito maior, nomeadamente nos agentes criminosos. Obrigado, Bruno. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Nuno Mendes, que trabalhando diretamente com a ESA, que faz uma série de estudos, na verdade, tem aqui também muita informação que eventualmente nos pode dar. Eu, obviamente, que lhe pedia como para não tentarmos passar os 2 minutos, mas Sim, Nuno, claro. qual é que é aqui a sua perspectiva de como é que está a mudar a forma como os ciberataques são preparados e executados? Muito bem, Rui. Efetivamente, como referiu, pronto, a EZ é um dos principais players de cibersegurança na Europa e com presença global, e isso dá-nos uma visibilidade também muito importante em termos de telemetria daquilo que está a acontecer em várias geografias e com particular destaque aqui na Europa. O que nós estamos a assistir, e isso está patente também nos relatórios de threat reports que nós lançamos regularmente, semestralmente, é que está a haver, e como o Bruno referiu, uma industrialização do cibercrime. Portanto, o conceito de cybercrime as a service, cybercrime as a service, é de há alguns anos para cá existente e está crescente. Pronto, isso facilita realmente ataques mais massificados e com um nível de sofisticação que pessoas com menos skills conseguiriam ter para concretizar esses ataques com o sucesso que temos visto, com particular destaque para ataques de ransomware. Um, É difícil dissociar daqui também, como foi referido e como será também certamente, se calhar, tópico futuro neste painel, a inteligência artificial. Portanto, temos também assistido a um aumento crescente da utilização desta tecnologia fantástica, que tem os dois sentidos, não é? Tem o sentido benéfico e maléfico, como qualquer outro tipo de tecnologia. Efetivamente a EZ encontrou o ano passado uma amostra não maliciosa de um malware, de um potencial malware baseado em AI, que era o Prompt Lock. Portanto, estamos a falar de
malware com capacidade de se adaptar dinamicamente a determinadas situações e a determinadas vítimas, e daí conseguir concretizar ataques personalizados, digamos, só para esse perfil. Por outro lado, também temos visto algo preocupante, que é um aumento e foco na cadeia de fornecimento como um potencial ataque e vetor de ataque. Isso tem acontecido também ao longo dos anos e é um fator de particular preocupação e também, e ainda bem, abordado pelo NIS 2 também, que será certamente também um tema nosso. O que é que temos visto mais? Temos visto também um aumento de EDR killers, ou seja, nós sabemos que existem várias, a indústria já tem várias soluções tecnológicas que façam face à maior parte das ameaças. Um, no entanto, temos visto que há uma melhoria e um desenvolvimento em áreas específicas, como desabilitar sistemas e tecnologias implantadas como EDRs. Essencialmente será essa a nossa visão, de uma forma muito resumida. Obrigado, Nuno. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Duarte Sousa Lopes, da Cyber Inspect. Duarte? Sim, para não repetir aqui os meus colegas de painel, só dar aqui uma visão complementar. Eu acho que os meus colegas explicaram muitíssimo bem a natureza das ameaças, da maneira como os ataques são preparados e executados. Eu gostava de falar um bocadinho do outro lado, ou seja, do lado das vítimas. O que é que isto permite? Esta industrialização que foi referida. É que, efetivamente, o tipo de organizações atacadas é diferente do que era há 10 anos ou há 20 anos atrás. E o que nós vemos hoje em dia é que, efetivamente, esta industrialização, automatização, aplicação da AI, permite que os atacantes explorem de forma muito rentável organizações de menor dimensão. E por isso o que é que nós vemos? Vemos que 90% dos ataques hoje em dia são em PMEs, mais de 80% das vítimas de ransomware são PMEs, e também é curioso ver o seguinte: há estatísticas internacionais credíveis que indicam que uma PME que sofre um ataque bem-sucedido, em 60% dos casos acaba na falência. Porquê? Porque as PMEs não têm a resiliência financeira de organizações de maior porte e depois perdem a confiança dos clientes, perdem a confiança dos fornecedores e daí esta estatística ser tão dramática. Portanto, eu acho que isto é algo que é novo e, sendo novo, não é obviamente novo para 2026, é novo dos anos mais recentes, mas a industrialização vai apenas acelerar e aumentar isto. Depois, a única coisa que acrescentaria é que, efetivamente, os vetores de intrusão inicial não se alteram grandemente, ou seja, temos aí 60% da intrusão inicial que é compromisso de identidade de alguma maneira, e depois 20 e poucos por cento que são exploração de vulnerabilidades. E isso não se altera. O que se altera, como o Bruno explicou, é efetivamente a velocidade e a capacidade com que estes vetores são explorados. Só para termos também um último exemplo. Um e-mail de phishing gerado por AI tem uma taxa de cliques 5 vezes superior àquilo que acontece num mail de phishing tradicional, ou seja, de 50% versus cerca de 10%. E isto diz muito sobre a aceleração que estas ferramentas efetivamente trazem a este panorama do cibercrime. Muito obrigado, Duarte. E vamos passar para as próximas duas questões, na verdade, mas com a Marta. Marta? Obrigada, Rui. Sim, vamos continuar a falar de tendências aqui de cibersegurança e eu perguntava ao Ricardo Pinto da Vivelley se a convergência entre a segurança do endpoint, da rede e da cloud está acontecendo na prática ou ela acaba ainda por estar muito fragmentada? Bem, no seguimento daquilo que já foi aqui dito pelos colegas que já participaram, percebemos que a convergência acaba por ser inevitável e por ser uma prioridade, não é? Porque no fim do dia as nossas preocupações continuam a ser as mesmas, ou seja, temos que ter visibilidade sobre os nossos sistemas, fazer uma gestão eficiente dos recursos, garantir uma proteção adequada, sermos ágeis na resposta que damos aos eventuais incidentes, mas aquilo que está a mudar muito o paradigma é a diversidade de recursos e de sistemas com os quais interagimos, o que faz com que a superfície de ataque aumente exponencialmente. Se é isto, e já aqui foi falado, se pensarmos que a IA veio democratizar aquilo que são os ataques e o refinamento e a qualidade dos mesmos,
Além disso, também aqui foi falada a questão do e-mail, que é a nossa principal ferramenta de trabalho e que está presente tanto nos nossos dispositivos móveis como nos portáteis. O e-mail está disponível em todo lado. Portanto, temos que efetivamente olhar para uma convergência entre estas partes, porque no fundo temos o tal novo perímetro, que já não é novo há algum tempo, mas que podemos continuar a falar como sendo um novo perímetro, que é no fundo o sítio onde estão os nossos dados, e esses estão nas clouds com as quais interagimos, nos nossos dispositivos móveis, na rede interna da empresa, nos portáteis com os quais trabalhamos. Portanto, temos que ter aqui um modelo que nos permita ter uma visão e uma gestão centralizada que nos garanta um maior controle. Olhando, e para finalizar, aqui para aquilo que é a nossa oferta em termos de fabricantes, aquilo que temos vindo a assistir, é que muitos dos fabricantes com os quais trabalhamos caminham também nesse sentido, ou seja, tentam cada vez mais ter soluções que se complementem e que tenham uma visão mais integral da segurança nestes pontos. Obrigada, Ricardo. E a questão dos dados, no fim da linha, é sempre aquilo que o mais valioso que temos a proteger e que efetivamente é aquele ouro que o chamado bandido quer lá ir buscar. Muito obrigada, Ricardo. Nesta questão também gostava ainda de ouvir o José Bavaresco. Eu posso repetir, se calhar, a questão aqui sobre a convergência entre a segurança do endpoint, rede e cloud. Qual é a visão do José sobre se esta convergência já existe ou, por outro lado, também considera que está aqui fragmentada, partida? Sí, te entiendo perfectamente. A ver, a nivel de endpoint como tal, la ciberseguridad sigue estando fragmentada, ¿vale? Yo creo que tenemos una gran cantidad de agentes, tenemos una gran cantidad de elementos de seguridad muy fuertes, ¿vale? Pero de nuevo, todos tratan de abordar cada uno su rubro, ¿no? Su parte, ¿no? Entonces a nivel, si hacemos un poco zoom out, no necesariamente hablamos del endpoint, hablamos de todas las infraestructuras en general, infraestructuras de servidores, infraestructuras de servicios, infraestructura en general, no solamente el endpoint, está totalmente fragmentado, que sigue siendo uno de los principales problemas, ¿no? A nivel de compliance, a nivel de visibilidad, ¿no? Cada uno de los elementos tiene una visibilidad de un pedazo de su parcela, digamos, ¿no? Entonces, la visibilidad dentro de estos elementos sigue siendo muy crucial, muy crucial. Estoy totalmente de acuerdo que la visibilidad está en juego ahora, ¿vale? Está totalmente fragmentado. Graças, José. Já referimos aqui, fechando agora este tema e pegando aqui noutro que inclusivamente já foi aqui, penso que citado ou mencionado, aliás, por todos os nossos participantes do painel, que já interviram, obviamente, que é a questão da inteligência artificial. E eu perguntava precisamente ao Nuno Mendes, e pegando numa expressão que há pouco o Nuno usou do sentido maléfico e benéfico, que achei muito, muito curioso o trocadilho, efetivamente, de que lado é que a inteligência artificial, sabendo que tem este duplo sentido, de que lado é que a inteligência artificial está a ser mais relevante? Do lado da defesa ou, por outro lado, do lado dos próprios cibercriminosos? Exato, Marta. É uma excelente pergunta. É a pergunta que todos nós queremos saber e para as quais temos dúvidas. Mas eu vou procurar trazer aqui algum positivismo. Realmente a inteligência artificial é inegável que mudou o nosso paradigma, a nossa maneira de estar e de interagir com o mundo e com a tecnologia, e é sem dúvida um acelerador em várias frentes na área tecnológica. Já citámos aqui Prompt Lock, uma amostra que nós encontramos no ano passado, com uma grande capacidade dinâmica e adaptação aos vários cenários. Nós diariamente conseguimos ver notícias e temos contacto com pessoas e colegas que diariamente utilizam estas ferramentas para acelerar os seus processos, as suas investigações, elaborar textos, e-mails. Como já foi dito, a qualidade dos ataques de phishing elevou-se de uma maneira imperceptível, portanto, virtualmente é mesmo muito difícil perceber o que é um ataque de phishing gerado à mão ou gerado por inteligência artificial. Da mesma forma, conseguimos ver também
outras vertentes como deepfaking, por exemplo, falsificação, portanto, de voz, de imagens, de vídeos, estáticas, tudo isso vai contribuir realmente para o aumento de ameaças para utilizadores de infraestruturas também. Um, Vibe coding, por exemplo, é um chavão que está agora na ordem do dia. Particularmente, eu também tenho andado a testar esse tipo de tecnologia e realmente é um acelerador fantástico. E é tão fantástico que acaba por democratizar também o acesso a skills que nós não temos, não é? Através da inteligência artificial. Só que essas skills podem ter um lado maléfico também. Portanto, vários testes que eu pessoalmente também fiz com alguns modelos de LLM um, revelam que nós conseguimos facilmente criar amostras de malware, conseguimos elaborar sistemas de ataques com alguma sofisticação e sem qualquer tipo de filtragem que já deveria estar eventualmente implementado. A vantagem aqui é que os fabricantes como nós estamos obviamente e procuramos estar sempre um passo à frente e nós temos algo a nosso favor, ou seja, nós temos também a capacidade de utilizar essa tecnologia para nosso favor, para reforçar a defesa dos nossos clientes, através de várias frentes, seja através de um processamento massivo e automático e a velocidades que não existiam há 10 ou 15 anos atrás, através da recolha e análise da nossa telemetria. Isso permite nós estarmos à frente e termos tempos de resposta, de detecção e resposta extremamente rápidos, como também temos algo que parece mais familiar, ou que será mais familiar, que será, por exemplo, a figura de um AI Advisor para quem utiliza as nossas soluções. Por exemplo, facilitar a interpretação dos dados, dos eventos, dos incidentes e tornar todos essa correlação de telemetria em linguagem mais natural e acessível. Também para resolver problemas de escassez de recursos humanos que existem nesta área da cibersegurança e tornar então mais simples a identificação e a interpretação das ameaças. Obrigada, Nuno. A questão da escassez e do talento especializado dava tema para outro fórum inteiro dedicado somente a isso. Obrigada, Nuno, uma vez mais. Ainda nesta questão também gostava de ouvir o Bruno Castro, aqui também da experiência, há pouco, na primeira intervenção, o Bruno já falou aqui um pouco também daquela que é a experiência diária da Visionware e daquilo que tem observado. Agora, mais especificamente, como é que na opinião do Bruno e nos muitos anos que já leva disto, a questão da velocidade, o impacto que a IA está a criar a nível da cibersegurança, tanto para o bom como para o mau, como já percebemos. Bem, lá ver, essa é aquela pergunta que tem feito regularmente, não é? Portanto, onde é que o AI tem ajudado mais do lado bom da força, do lado mau da força, e portanto, a resposta consensual é realmente dizer que é relevante para ambos os lados. Eu diria que não. Eu diria que, passando aqui um bocadinho de ser não consensual, eu diria que sim, obviamente, que ajuda à componente de defesa, à componente de machine learning, perceber os padrões, ajudar a processar volumes gigantes de dados rapidamente, ajudar a tomar decisão, até a robotizar decisões padronizadas com AI, que nós conseguimos ter ações muito rápidas usando AI na ótica defensiva. Mas eu, nesta fase, continuo a achar que o AI tem vindo a dar aqui uma força muito grande ao cibercrime e acho que se tivesse que tomar aqui uma opção clara, onde é que o AI tem vindo a ajudar mais, é claramente do lado mau da força. E, portanto, podemos perceber rapidamente que dá-nos rapidez, dá-nos capacidade de escalar ataques, padronizá-los, moldá-los à vítima, deram até boost em termos de skills para grupos criminosos que eram wannabe, passaram agora a ser uma ameaça. Nós temos uma unidade na Visionware, a nossa unidade de intelligence, que tem a missão de monitorizar, undercover ou não, um conjunto de grupos criminosos e de repente todos os dias estamos a acrescentar novos grupos porque eles estão a aparecer no nosso radar como grupos potencialmente perigosos e grande parte deles pelas skills que eles adquiriram com a AI. Portanto, o nosso range agora de surveillance sobre os criminosos passou a ser muito maior do que era há um ano e ainda muito maior do que era há 3 ou 4. Portanto, isso tem-nos vindo a complicar a vida, claramente, e eu continuo a achar que o AI tornou-se um esteroide muito grande para o cibercrime. E no fim do dia, obviamente, falar aqui sobre a capacidade que agora eles têm de forma robotizada montar ataques em modo zero day, definir campanhas massivas muito bem padronizadas, já
tailor-made à vítima e que a taxa de sucesso é altíssima. Portanto, o que fazia-se em phishing, hoje fazemos com spear phishing, padronizar à vítima, com um sucesso enorme, escalável, não só em termos de personas de internalização, mas também em termos de outras empresas do mesmo setor. Conseguimos estudar o supply chain com AI muito facilmente e, portanto, conseguimos padronizar logo ecossistemas em redor da vítima, e depois o ataque é direcionado de forma global à vítima, não só às personas, não só à organização, não só à tecnologia, mas também ao seu ecossistema. E depois, no fim do dia, obviamente, que os deepfakes da vida, quando aparecem com AI a um baixo custo, sem ser regulados, dá ainda mais ferramentas para depois fazer ações de ataque de engenharia social à pessoa, e que o deepfake, tipicamente voz e imagem, começam a aparecer agora sim em ações de crime. Portanto, o CEO Fraud é só uma delas, mas já temos tido casos de investigação forense em Portugal em que estão a usar deepfake com sucesso. E, portanto, isto vem revolucionar completamente o ciberespaço e o cibercrime. Obrigada pelo contributo, Bruno. Vamos para a próxima questão e vamos falar então daquilo que é o grande tema deste ano, certo, Rui? Exatamente, também devia ter sido o grande tema do ano passado, mas na verdade é o deste ano. É NIS2, é a regulamentação, é a compliance como fator de transformação depois das sucessivas eleições legislativas que nós tivemos. A NIS2, certamente, entre outras regulamentações nacionais e diretivas, acabou por atrasar. Eu queria perguntar ao nosso painel, e começava pelo Eduardo Sousa Lopes, da Cyber Inspect, que dificuldades práticas é que consideram que estão a surgir na implementação dos requisitos da NIS2 e, eventualmente, qual é que vai ser o seu impacto para os parceiros e também para as organizações? Eduardo? Sim, bem, eu diria que a NIS2 representa um salto de escala e de exigência muitíssimo grande. Coloca pressão aqui no ecossistema todo. Eu diria que há dois tipos de dificuldades. Uma dificuldade mais na continuidade, que é implementar um programa de cibersegurança, e uma dificuldade mais na descontinuidade, que é o tema todo da supply chain, que é um tema de natureza nova para a maior parte das organizações. Se nós virmos, temos para aí 3.500 a 4.000 entidades reguladas e está 40.000 fornecedores. Portanto, isto dá-nos uma ideia da escala que isto pode atingir no ecossistema. Portanto, aqui eu diria que para os parceiros são estes dois os principais vetores que têm que ser olhados. E com múltiplos desafios, claramente. Ajudar as empresas a entender risco e depois, com base em ferramentas adequadas, conseguir ajudar os clientes a perceber que tipo de ameaças é que têm que enfrentar e ajudá-los a encontrar soluções. Diria que é isto para já. Obrigado, Duarte. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do José Fonseca, da Manage Engine. Que dificuldades práticas é que consideram que está a surgir na implementação dos requisitos da NIS2? José? Para a Manage Engine, o maior desafio que nós temos em relação à NIS2 não é necessariamente técnico, mas sim uma questão organizacional. Portanto, a maioria das empresas ainda não percebeu que isto não é propriamente um projeto de compliance, é sim um projeto de sobrevivência operacional. Isto porque nós olhamos para quatro dificuldades, digamos, não direi dificuldades, mas direi desafios principais e que são reais para a maioria das empresas. O primeiro é a falta de visibilidade. As organizações não sabem de forma contínua quem acede ao quê, o que é que mudou e o que é normal e anómalo. Portanto, sem logs e sem correlação de logs não existe contexto, não existe identidade no centro e a NIS2 exige prova e não exige propriamente intenções. O segundo desafio é a fragmentação tecnológica. Portanto, quando existem demasiadas ferramentas isoladas, que são compradas ao longo dos anos, não comunicam entre si, e isto vai tornando, de certa forma, impossível responder a incidentes em tempo útil e poder ter aqui uma convergência dos dados de forma centralizada para poder ser mais objetivo. O terceiro desafio aqui é a escassez de recursos especializados. Portanto, é algo que podemos dizer que é relativamente recente e não existem, além de não existirem pessoas suficientes, não existe tempo. E a NIS2 aumenta obrigações, o mercado continua com as mesmas equipas e às vezes ainda mais pequenas, o que faz com que não exista propriamente o conhecimento necessário para fazer o enrollment desta framework nova dentro das organizações.
O quarto ponto e o quarto desafio é a confusão entre segurança e a própria papelada. Portanto, muitas organizações às vezes julgam que estão mais seguras porque na realidade têm políticas bem definidas. No entanto, a NIS 2 não requer PDFs, requer exigência e, neste caso, evidência operacional, métricas, rastreabilidade e observabilidade relativamente àquilo que se passa dentro da organização. De certa forma, isto pode parecer um desafio, mas na realidade isto pode ser com um impacto direto para os parceiros, isto pode criar alguma pressão, mas na realidade também cria oportunidade. Isto porque além de ser, de criar a oportunidade para os parceiros poderem deixarem de ser apenas implementadores de ferramentas, mas poderem ser implementadores de confiança, portanto, passarem para os seus clientes finais a confiança necessária para poderem estruturar visibilidade contínua, reduzirem aqui um bocado a complexidade relativamente àquilo que é necessário e àquilo que está previsto por parte do NIS 2, terem aqui alguma automatização e controle sobre o tipo de resposta que se dá e demonstrar conformidade de forma objetiva e clara. Quem fizer esta transição acaba por ser, de certa forma, beneficiado, porque consegue compreender a complexidade da NIS 2, mas ao mesmo tempo leva-se na crista da onda e consegue fazer, de certa forma, aquilo que é o objetivo, que é fazer a sua implementação de uma forma natural e certa. Obrigado, José. Vamos avançar com a próxima pergunta. Eu começava por questionar o António Correia, da WatchGuard, se o ecossistema atual está preparado para responder, por um lado, à complexidade crescente das ameaças, porque elas vão continuar a aumentar independentemente das regulamentações que nós possamos introduzir, e se, por outro, há necessidade de cumprir com essas mesmas regulações. António? Acho que, acima de tudo, estes dois temas andam completamente lado a lado e tudo aquilo que se tem criado a nível de regulamentação vem obrigar, sim senhor, as empresas a terem mais atenção, mas atenção a uma coisa que já era completamente imperativo, ou seja, como já falaram aqui muito, de facto, tudo aquilo que são os riscos a que as empresas estão diariamente expostas, já obriga efetivamente a colocar em prática uma política de cibersegurança que exige o acesso, lá está, a recursos especializados, acima de tudo através dos parceiros, provavelmente que é a única hipótese que têm, a aquisição de tecnologia, portanto, uma série de coisas que já teriam de qualquer maneira de pôr em prática se essa regulamentação não existisse. Acho que também já tocaram aqui num ponto que é muito assim, relevante, que tem a ver exatamente com o supply chain, ou seja, muitas vezes determinadas empresas estão debaixo de um DORA, do NIS 2, outras nem tanto, mas por via de trabalharem com empresas que estão por debaixo dessa regulamentação, também elas vão ser obrigadas a correr mais depressa, digamos assim, nesta área. Eu acho que aqui o principal desafio, invariavelmente, tem aqui a ver com duas coisas muito simples, que têm a ver com recursos técnicos especializados e a escassez do mesmo, e, por outro lado, capacidade de investimento e a necessidade, acima de tudo, de priorizar o mesmo, porque, naturalmente, os recursos são e serão sempre escassos. Portanto, acho que, e tentando aqui organizar, digamos assim, a minha intervenção, eu acho que, por um lado, as empresas têm cada vez mais que ter a consciência que têm, de facto, caminhar, umas mais depressa, outras mais devagar, mas têm que fazer esse caminho, têm que fazer esse plano. Têm que se consciencializar que os seus ITs não vão, de repente, ser capazes de ser experts de cibersegurança e vão ter que recorrer cada vez mais aos parceiros tecnológicos que estão preparados para o fazer. Esses mesmos parceiros tecnológicos, por outro lado, têm também cada vez mais, na minha opinião, fazer as pazes com também não conseguem ser experts em todas as tecnologias. E, portanto, aquela ótica de best in breed, e muito bem nesta pequena área das 500 áreas que existem em cibersegurança, nesta área o melhor fabricante é este que eu vou adotar, naquela é este que eu vou adotar. Vamos ter que deixar de fazer isto porque também os parceiros têm dificuldades em reter talento e sofrem dos mesmos males. Portanto, cada vez mais também vão ter que olhar para a tecnologia que lhes permita dar resposta a um leque alargado daquelas que são as necessidades de cibersegurança dos seus clientes e conseguirem ser mais eficientes, digamos assim, a prestar esses serviços. Obrigado, António. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do José Bavaresco, da ForcePoint.
aqui se o ecossistema está preparado para responder à complexidade crescente das ameaças e também à necessidade de cumprir com estas regulamentações. José? Claro que sí, claro que sí. Gracias por la pregunta. A ver, voy a tratar de coger ciertos comentarios de todos mis compañeros, ¿vale? Porque creo que entre todos aquí podemos llegar a algo claro, ¿no? Un mensaje claro en si estamos o no preparados para cumplir lo que son las amenazas y las regulaciones, ¿no? Que estamos hablando de que actualmente todo el ecosistema de lo que es ciberseguridad, ¿no? Se enfrenta a una presión doble. Uno, como comentaban mis compañeros, las amenazas sofisticadas. Hablamos del phishing con un incremento de acierto brutal. Hablamos de deepfake, hablamos de muchas cosas interesantísimas. Todas girando en torno a lo que es la inteligencia artificial. Todas girando en torno en lo que es un dato, digamos, sensible, no digamos privado, pero digamos sensibles, ¿no? También estas mismas amenazas explotando accesos legítimos, explotando accesos a múltiples cloud. Y por otro lado, todo eso es la parte de amenaza, ¿no? Esa es la primera presión que sufre el ecosistema. La otra parte es la parte de las regulaciones. Actualmente ustedes están a punto de sacar, o ya sacaron, ¿no? Ya transpusieron la ley de NIS 2. Tengo entendido que sale ahora, en breve, está activa en Portugal. Exatamente. Sí, ¿verdad? Entonces, es cierto. Entonces, la NIS 2, una de las cosas que exige, ¿no? Que ya no estamos hablando de que es recomendable, que ahora hablamos de que es una exigencia, ¿no? Tener el control concreto sobre los datos críticos de la organización. Entonces, aquí vamos, esos son los dos, digamos, las dos vertientes de presión, ¿no? Que tienen actualmente. Muchas herramientas fallan en la visibilidad básica, como te hablábamos de la fragmentación de todas algunas de las herramientas y de la parte del endpoint, incluso no solamente del endpoint, si nos vamos a infraestructura o nos vamos a servicios, también tenemos una fragmentación bastante grande donde la visibilidad básica, de nuevo, falla. No tenemos acceso o visibilidad a los datos y repositorios sensibles o qué repositorios son sensibles y qué no. ¿Qué accesos se tienen a esos datos? ¿Quién accede? ¿Qué aplicación o qué personas acceden? ¿Tienen o no tienen una exposición afuera, fuera de la organización o dentro de la organización, ¿no? Entonces, estas son la cantidad de variables, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Lo positivo, o al menos, es que hay frameworks bastante maduros, ¿no? Para poder descubrir, automatizar, clasificar de forma inteligente, ¿no? Utilizando incluso o valiéndonos, ¿no? de inteligencia artificial para poder evaluar el riesgo de forma continua. Otra cosa que hablaron acá, ¿no? Que tenemos que estar constantemente evaluando, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Para poder superar desde una auditoría hasta una brecha de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que ser muy evaluar constantemente, ¿no? Todo lo que es esto. Otra parte que es importante es las herramientas actuales son capaces de mapear datos con obligaciones legales, priorizar el riesgo, demostrar cuándo reducimos nuestra exposición ante una brecha de seguridad o ante una exposición de incumplimiento, porque estamos hablando que ahora ya podemos, como es una obligación, no es una recomendación, tenemos que saber si estamos expuestos a un incumplimiento de una regulación actualmente, ¿no? Entonces, esto tiene que ser sentado con unas métricas reales, ¿no? Para pasar de un cumplimiento reactivo, ¿no? Salió una ley, tengo que, ¿no? A una forma más proactiva, de forma análisis constante, evaluación constante y poder alcanzar los objetivos que nos demanda actualmente las diferentes regulaciones. Graças, José. Creio que o Duarte, entretanto, pediu para fazer aqui um comentário. Peço que seja breve, mas força, Duarte. Sim, era só mesmo para complementar aqui o ponto do José, que me parece muito importante. O tema da automatização é fundamental porque, de facto, cumprir a NIS 2 sem esse nível de automatização é uma coisa que se torna virtualmente impossível. Só para dar um exemplo muito rápido, quando olhamos para o tema da supply chain, se fazemos isto por via de questionários, atualmente os questionários não estão normalizados e estão a explodir em número. Se fazemos isto por via da certificação, não há capacidade de certificação na realidade, para a quantidade de empresas que teriam que ser certificadas, pelo menos não no curto prazo, e efetivamente temos que olhar para outras coisas, como por exemplo as capacidades que o José estava a referir,
ou evidências de risco que sejam recolhidas por plataformas de diagnóstico e de identificação de risco automatizadas. A Cyber Inspect é uma delas. E isso é que nos dá, de facto, a tal capacidade de escalar, que me parece absolutamente essencial para os parceiros conseguirem tirar partido da oportunidade. Muito obrigado, Duarte. Vamos avançar para a próxima questão. Marta, passa a palavra. Obrigada, Rui. Vamos agora mais ou menos a meio do nosso live event e vamos agora falar de um tema que, aliás, tem sido algo recorrente nos nossos eventos, nomeadamente da nossa outra publicação IT Security. Nos eventos, por exemplo, na IT Security Conference, que tivemos uma mesa dedicada à questão do financiamento e do custo versus investimento em cibersegurança, ou seja, de como é que os próprios diretores de segurança, CISOs, acabam por ter que influenciar, não é bem a palavra influenciar, mas ter que gerir esta necessidade e demonstrar junto das suas administrações e dos conselhos que decidem, junto dos seus decisores, a necessidade deste, não custo, mas da necessidade deste investimento em cibersegurança nas organizações. E neste âmbito eu perguntava precisamente ao José Fonseca da Manage Engine quais são as métricas que fazem mais sentido para demonstrar que há efetivamente valor nos projetos de cibersegurança? Então, se a métrica não conversa com risco, dinheiro ou continuidade do negócio, então não tem qualquer valor, não aporta qualquer valor para as empresas. Portanto, as métricas que realmente aqui demonstram valor podem ser poucas, mas são fortes. Portanto, temos a partir do MTTD e do MTTR, portanto, temos tempo para detectar e tempo para responder. Tudo o resto acaba por ser conversa, aquilo que nós podemos dizer de palha, que nós entregamos como informação. E para isto podemos reduzir horas, passando para minutos, tornando o valor daquilo que temos enquanto informação tornado real. A outra parte é a cobertura de visibilidade, portanto, a partir do momento em que nós temos uma percentagem real de sistemas, identidades e acessos a serem monitorizados, não é termos somente logs, mas também é termos a percentagem da superfície de ataque que realmente está visível. E assim, desta forma, podemos ter tudo visível e bem monitorizado. Temos também a parte da redução de risco operacional mensurável, portanto, menos acessos privilegiados permanentes, acabam por ser menos contas órfãs e menos alterações não auditadas. Além disto, isto traduz em menor probabilidade de ter um incidente que, na realidade, possa trazer problemas graves para as entidades. Temos também depois a capacidade de prova de toda esta informação, que é o tempo necessário para podermos responder não só a um incidente, mas também a uma auditoria. Coisas que antigamente demoravam semanas e agora passam a demorar horas, isso aporta valor. Isto pode-se trazer com uma plataforma inteligente que tenha estas funcionalidades. E as métricas mais ignoradas, mas que na realidade são críticas, é o custo do silêncio evitado e os incidentes que não chegam a ser crises porque nunca foram na realidade detectados atempadamente se tivessem uma plataforma que tivesse estas funcionalidades. Posso-vos dar um exemplo que seria uma conta de serviço que ficou esquecida há anos, perdida num Active Directory, que começou a autenticar-se de fora do padrão normal. Portanto, isto são coisas que, se fossem são processos que, se fossem automatizados, resolveria aqui às vezes muitos problemas. E o que é que na realidade fez aqui diferença para nós? É a correlação entre os logs da autenticação do AD, os eventos do Azure AD e o histórico comportamental de identidade. Portanto, a realidade é que o Rate of Interest, o ROI aqui em cibersegurança, mede-se muitas vezes pelo silêncio, quando nada aconteceu porque alguém estava a ver e foi proativo na sua resolução. Obrigada, José. Uma ótima perspectiva, um pouco diferente daquilo que costumamos também ouvir. Quase poética. Se nós não estivéssemos aqui a falar de cibersegurança, diria que é quase poética. Muito obrigada, José. Aqui nesta questão também gostaria de ter o contributo do Nuno Mendes, da ESET. Na sua perspectiva, quais são aqui as métricas que podem sobressair quando falamos de retirar, ou melhor, colocar valor nos projetos de cibersegurança? Obrigado, Marta.
Bom, aqui é sempre importante nós avaliarmos que a nossa audiência, não é? O que no canal, não é? Tem várias dimensões, assim como o nosso mercado é composto de vários tipos de empresas, organizações, dimensões e requisitos. Ah, a utilização de métricas é obviamente algo extremamente importante para valorizar o valor. Pronto, há um passo antes que é a avaliação técnica, a escolha das tecnologias e dos serviços corretos e apropriados para a dimensão das empresas. E isso realmente traz aqui algum desafio na detecção das métricas. Portanto, existem vários tipos de métricas. Temos métricas de redução de risco, exposição ao risco, portanto, onde é preciso fundamentar ao cliente qual é a superfície de risco a que ele está sujeito. Portanto, é preciso fazer uma inventariação dos assets, fazer as perguntas certas para depois poder quantificar e medir esses riscos. Depois temos métricas como as métricas financeiras também. Perguntas-chave que são aplicáveis a qualquer tipo de parceiro, a qualquer tipo de organização. Quanto é que custa um dia de paragem da sua atividade? Qual é o impacto que isso vai ter no sistema? Em termos de faturação, em termos de reputação, de clientes, fornecedores, compliance. Portanto, são perguntas simples de fazer que são extremamente eficazes e que são uma alternativa à proposta só tecnológica ou que nós todos sabemos que por vias do NIS 2 ou de conformidade ou por mesmo do quadro de referência nacional de cibersegurança fazem sentido, mas não há certamente muitas vezes a maturidade do lado do cliente para interpretar e compreender esse risco. Depois temos também medidas operacionais, e depois também métricas de maturidade. Já falámos aqui, por exemplo, da detecção de vulnerabilidades, ficando aqui um bocadinho na superfície de risco. É muito importante identificar as vulnerabilidades que cada organização tem e isso quer dizer, resulta também em métricas que ajudam a justificar o investimento e as propostas de valor. Da mesma forma, depois, tendo instalada a tecnologia, nós conseguimos depois medir a eficácia, não é? Podemos medir o resultado, o impacto positivo que teve, ou seja, perante uma determinada quantidade de detecções e incidentes e usando os tempos de resposta também, como já foi falado aqui, o MTR, o MTD, são também métricas muito importantes. No caso da EZ, por exemplo, nós temos tempos médios de resposta de 5 minutos, somos líderes também neste tipo de resposta, e tudo isto são realmente métricas que os parceiros podem também, e devem, eu sugeria, colaborar com os seus parceiros de negócio, os fornecedores, fabricantes, parceiros, para trabalhar conjuntamente e identificar essas métricas para elaborarem as suas propostas e apresentar valor aos seus clientes. Muito obrigada, Nuno, e obrigada também aqui pela sugestão e ótimo contributo para os parceiros que nos estão a assistir. Rui, vamos para a próxima questão, para o próximo tema. Saímos agora aqui do investimento, vamos para outro tema. Exatamente, Marta, vamos deixar um bocadinho o tema mais geral da cibersegurança e falar um pouco mais do negócio dos parceiros em si. Vamos falar primeiro dos serviços geridos e também depois um bocadinho mais dos novos modelos que estão disponíveis. Eu começava por perguntar ao Bruno Castro da Visionware que tipo de serviços geridos estão hoje mais procurados pelos clientes e como é que é possível garantir a qualidade e a confiança no modelo de serviços contínuos. Bruno? Bem, sim, antes de mais confirmo, realmente a adoção aos serviços geridos tem sido uma tendência de mercado. Portanto, é mais claro, as razões são óbvias, não é? Portanto, falta de recursos, já todos falámos sobre isso, todos já discutimos, nos últimos 3, 4, 5 anos já falamos que o gap da necessidade de recursos especializados em cibersegurança é curto, o custo de implementar uma boa plataforma de segurança é elevado, a necessidade de ter uma especialização muito acentuada face à complexidade e evolução do cibercrime também obriga, portanto, já não dá para montar a solução mais ou menos montada em casa, portanto, esse panorama já passou claramente. Portanto, hoje temos de ter a tendência de o tecido empresarial querer adotar um serviço as a service na área da segurança, feito por especialistas da área, é a tendência. Mesmo a Visionware já o faz há muitos anos, portanto, eu não vou falar aqui do SOC, nós temos um SOC as a service, obviamente, mas já fazemos isso como CISO, na área do legal, de compliance, do cyber, as a service, portanto, em que nós prestamos esse serviço em modo de linha continuada para os nossos clientes de forma aberta, ok? Portanto, em que nós temos uma presença com multicabeças para todas estas especialidades.
A Visionaire tem a vantagem de não vender tecnologia, entre aspas, nós não vendemos firewalls, antivírus, backups, os servidores, não estamos nesse setor, isso não é o nosso core business. Nós é claramente conhecimento e a especialização e a experiência na área, ok? Portanto, qual é aqui o grande desafio, Rui? O grande desafio, no meu entender, é escolher, ok? É como escolher. E se calhar passa aqui a mensagem, portanto, acho que é o mais importante de confirmar a tendência do as a service como um modelo de de segurança, é dar aqui alguns guidelines de como escolher e eu não quero deixar de fazer. Pá, por favor, eu poderia quatro rapidamente, são aqueles que me vêm à cabeça neste momento, mas penso que são aqueles mais importantes, que é escolher bem o parceiro. Portanto, escolham alguém, um parceiro que saiba o que está a fazer, tenha experiência em trabalhar nesta área, portanto, não vão pelo caminho mais fácil, que é escolher a empresa que vende mais barato e que apareceu agora no mercado. Até agora vendia impressoras e agora, porque é trendy vender segurança, também passou a vender segurança como uma coisa que é meramente comercial, mas nunca o fez antes. Portanto, é importante ter um parceiro que saiba perfeitamente responder com eficácia, mas também quando a coisa correr mal, saiba estar num momento de crise e que tinha passado por várias crises antes para ter experiência para saber responder num momento de stress, ok? Portanto, e note-se em rodapé, há muito boas empresas de cibersegurança em Portugal, a Visionária é só uma delas, ok? Portanto, há muitas boas, há uma boa oferta. Escolham bem o parceiro. Segundo, o parceiro que se escolherem para justos serviços tem que assumir total responsabilidade e ownership da coisa. Portanto, não vai haver zonas cinzentas de partilha de responsabilidades quando correr mal, quando temos um ciber desastre em cima da mesa. O parceiro que estiver a gerir tem que assumir a responsabilidade de ser capaz, de princípio ao fim, responder. Por fim, e aqui uma canelada para os meus colegas de painel, a solução que escolherem, baseada que depois suporta o SOC, por exemplo, deveria ser e deverá ser agnóstica na tecnologia. Se é Palo Alto, se é Checkpoint, se é Sophos, se é o que seja, a pessoa tem que ser capaz de ser agnóstica e absorver todas as tecnologias que houver in place, ok? Portanto, não vão por uma solução só, portanto, ela tem que ser capaz de responder a todas elas. Por fim, para acabar, o serviço tem que ser moldável à organização. Por favor, não optem por comprar uma solução, seja ela qual for, de serviços geridos, em que é aplicado ao retalho, aos transportes, à banca, ao talho e serve para todos. Não funciona assim. O serviço tem que ser moldável e padronizado, tailor-made para o cliente, para a organização em causa. E, portanto, por favor, quando forem escolher, essa seja uma premissa clara. Quando estabelecerem um serviço que vai ser gerido por um parceiro externo, ele tem que se moldar a vocês e não o contrário. Portanto, big picture, o mercado tem que passar a não comprar tecnologia às vezes, mas muito mais a capacidade de resposta, a flexibilidade, experiência e confiança nesta área. Senão, isto não funciona. Obrigado, Bruno. Eu gostava também de ouvir a perspectiva, neste caso, de um distribuidor da V-Valley. Ricardo Pinto, quais são os tipos de serviços geridos que estão a ser mais procurados, peço desculpa, pelos clientes e como é que se pode garantir a qualidade num modelo de serviços contínuos? Ricardo? Muito bem, Rui, obrigado. E obrigado pelo esclarecimento que eu acho que não fiz no início. Efetivamente, nós somos um distribuidor de valor acrescentado e temos aqui uma perspectiva um bocadinho diferente, ou um ponto de vista diferente para a mesma problemática. Segundo, pronto, eu não posso responder a seguir ao Bruno nenhuma questão, porque o Bruno estraga-me sempre as minhas intervenções. Mas basicamente, um bocadinho corroborando aquilo que o Bruno acabou de dizer, efetivamente há um aumento muito grande da complexidade e garantirmos a qualidade do serviço que é prestado é realmente o grande desafio. E como sabemos, a tal famosa bala de prata não existe, né? Portanto, não há nenhuma tecnologia que resolva per si os problemas todos que temos ou que possam vir a existir. A forma correta de endereçar isto, efetivamente, é a construção de um SOC, que no fundo permita mastigar toda a informação que nos chega e tomar a partir daí medidas preventivas e reativas, se for o caso, a nível de segurança, mas efetivamente o custo de implementação de um SOC é efetivamente gigante. E se olharmos para o tecido empresarial que temos em Portugal, maioritariamente empresas pequenas e médias, não é? É completamente inviável qualquer empresa, a maioria das nossas empresas, implementarem uma solução de SOC. E efetivamente a forma de darmos resposta a isto, e é uma oportunidade de negócio para os nossos parceiros, é efetivamente a questão do SOC as a Service, ou seja, empresas
e o Bruno falou na sua empresa, pronto, empresas como a do Bruno, que sejam capazes de não estar focadas na venda de produto, mas sim de um serviço de valor acrescentado aos clientes e que construam eles o seu próprio SOC, que tenham os seus profissionais altamente qualificados, formados, atualizados e que permitam efetivamente depois fracionar e vender, vou chamar a fatia, aos seus clientes as soluções de SOC e os clientes não precisam de comprar logo tudo à cabeça, podem começar por uma pequena parte, vão evoluindo à medida que necessitam, sem ter o custo de comprar soluções, de ter pessoal qualificado, ou seja, portanto é aqui um serviço que eu acho que acaba por ser a grande tendência dos próximos anos, acho que vai entrar por aí. Acrescentar só que nós, como V-Valley, temos uma plataforma, e aqui vou contra aquilo que o Bruno disse, mas também estamos a falar de um segmento diferente. Ou seja, nós temos uma plataforma que é a Lidera Cloud, que no fundo aquilo que quer trazer ao mercado é não só a venda de soluções em pay-per-use, ou seja, basicamente pagamentos mensais sem compromissos, mas em cima dessa venda da solução, ou do produto, por assim chamar, porque nós queremos é vender soluções, vendemos também, se o cliente assim o quiser, a parte de gestão do serviço e este ano queremos evoluir para a parte do XDR e do SOC as a Service também como add-on e como complemento da nossa oferta. O nosso objetivo aqui não é ir contra as empresas, os nossos parceiros que já existem no mercado, é no fundo que seja mais fácil para os parceiros mais pequenos também terem uma empresa competente que lhes permita dar um serviço aos seus clientes finais, revendendo os serviços de uma empresa, neste caso da V-Valley, que se está a munir de profissionais qualificados e de tecnologias para prestar um serviço com qualidade. No fundo, queremos é democratizar este SOC as a Service, que não seja só para as grandes empresas, mas que seja acessível à maior parte do nosso tecido empresarial. Obrigado, Ricardo, e prometo que da próxima vez que responder a uma questão vai responder antes do Bruno Castro. Avançando para a próxima e começando por dirigir esta questão ao José Fonseca, eu perguntava o que é necessário para que um parceiro consiga escalar serviços de segurança de forma sustentável nos dias que correm. José? Bem, na nossa visão da Managed Engine, escalar serviços de segurança já não é mais contratar pessoas, é reduzir a dependência das pessoas. Portanto, isto requer que existam plataformas cada vez mais automatizadas, plataformas cada vez mais dinâmicas, e para isso nós temos aqui alguma resposta relativamente a isto. Antes de mais, temos aqui a componente de termos as plataformas antes das pessoas, portanto, o maior erro muitas das vezes dos parceiros é tentar escalar apenas com o talento humano, e isto às vezes não escala, só encarece cada vez mais a fatura. E para crescer de forma sustentável é obrigatório terem uma plataforma integrada e não um conjunto de ferramentas sólidas. Existir também alguma correlação nativa de identidade, logs e endpoints, e também da cloud, e uma camada única de operação e reporting. Sem nada disto, cada novo cliente aumenta ainda mais o caos operacional porque passa a tornar-se uma manta de retalhos e não uma gestão unificada. Temos também a parte da normalização e repetição por existir parceiros que escalam modelos de padrão onboarding, playbooks reutilizáveis, com detecção, resposta e compliance, algum catálogo de serviços que é claro, mas com SLAs objetivos, e cada cliente novo deve parecer que é mais simples do que o anterior e não cada vez mais complexo. Isto aponta depois aqui para a componente da automação como sendo uma força agregadora e multiplicadora daquilo que é necessário para os clientes, porque sem a realidade da automação, o crescimento mata a margem. E a automação aplicada à correlação e priorização de alertas, aqui há a componente também de resposta inicial aos incidentes, a gerir evidência, ou gerar evidência para auditorias, neste caso para a NIS 2, que é aquilo que é o ponto central da questão e neste momento é o ponto de importância para toda a gente, assim como ter aqui uma componente de health checks contínuos,
que nós em Portugal, neste caso o mercado ibérico, estamos a apontar cada vez mais, daí a nossa presença neste momento, para que possamos não só dar um acompanhamento mais forte aqui com os parceiros, mas para que também possamos dar um apoio mais sólido e mais sustentável, não só com a componente da NIS2, mas obviamente com o entendimento das nossas plataformas serem muito potencialmente apontarem e terem aqui um apoio muito forte no mercado. Ter também aqui algumas métricas que protegem a margem, porque escala sem as métricas necessárias é crescimento seco, portanto os parceiros sustentáveis medem normalmente custo operacional por cliente, volume de alertas que é realmente relevante para o negócio, portanto às vezes nem tudo é informação importante, muitas das coisas é ruído. Tem também o tempo médio de resposta por incidente, que também é uma métrica que é muito importante de ser medida, assim como o esforço humano pelo serviço que é entregue, que muitas das vezes torna-se irrelevante porque são dedicados demasiados períodos de tempo para tarefas simples, quando essas mesmas poderiam ser automatizadas. E esta questão aponta depois para o final, que nós temos esta visão relativamente ao posicionamento de técnico aconselheiro. Portanto, acaba por ser um bocadinho o nosso trabalho, porque o salto final que nós damos aqui acaba por ser uma estratégia e o parceiro que escala não vende alertas, ele vende confiança operacional, como já tinha aqui referido. E a questão é que isto acaba por exigir muito a parte do reporting high level, que seja feito e seja entregue com real informação relativa ao risco e ao impacto, e recomendações baseadas em dados reais e não somente em ruído. Portanto, no final, a cibersegurança escalada não vem de mais pessoas, vem sim da fricção, da automação e das decisões baseadas em factos que realmente são relevantes para as empresas. Obrigado, José. Gostava também de ouvir a perspectiva do António Correia, da WatchGuard. O que é necessário para que um parceiro consiga então escalar serviços de segurança de forma, obviamente, sustentável? António? Não estamos a ouvir, António, é possível? Agora sim. Agora sim. Bem, como dizia há pouco, acho que é essencial, da mesma forma que é essencial, e concordamos todos, que o cliente escolha o parceiro certo, a mesma coisa se aplica ao parceiro na seleção, digamos assim, da tecnologia em que apoia o seu serviço. Aquilo que é essencial, sem dúvida absolutamente nenhuma, é que seja um serviço, antes de mais, não é só uma questão de tirar tecnologia de uma cor ou de outra para cima do problema, tem muitíssimo a ver com a capacidade de baseada em determinada tecnologia, ser capaz de prestar um bom serviço ao cliente. E isto, invariavelmente, o principal stress point, ou os principais stress points, são efetivamente o preço a que conseguimos entregar esse serviço no mercado e a capacidade do cliente de conseguir pagar. E, por outro lado, lá está, como já falámos muitíssimo, aqui a dificuldade em retenção de talento. Portanto, na nossa opinião, e este é um tema que nos é que nos é muito querido, efetivamente, sermos capazes de entregar a tecnologia mais completa, mais compreensiva, digamos assim, e num leque alargado de áreas, mas que seja efetivamente muito fácil de digerir pelo parceiro. Ou seja, já se falou aqui também do problema de termos demasiado alertas, dos técnicos serem chamados efetivamente a intervir quando são necessários e não haver aqui aquilo que o mercado chama de alert fatigue, de fadiga por via de demasiados alertas. Eu acho que isto é essencial, por um lado, do ponto de vista operacional, para a coisa ser escalável. Por outro lado, e é exatamente onde nós nos posicionamos também, é adressar, é ter bem definido, digamos assim, qual é o cliente-alvo. E aquilo que nós vemos é que 90%, alguém disse, julgo que foi o Duarte no início, que se calhar 90% do nosso mercado são efetivamente as PMEs. Portanto, é preciso também descermos aqui à nossa realidade e percebemos que tipo de soluções é que esse mercado, digamos assim, consegue absorver. Portanto, acho que é muito importante a seleção, digamos assim, de um fabricante que seja capaz de entregar tudo isto, que, por exemplo, e tocando aqui um bocadinho na questão anterior, que vemos cada vez mais, por exemplo, clientes mais pequenos com a necessidade de serviços de SOC, como já se falou, portanto, 24/7.
Normalmente quem consegue entregar isto de uma forma mais competitiva, digamos assim, é quem tem mais escala. E julgo que cada vez mais também se vai ver, efetivamente, os parceiros a agarrarem, digamos assim, daquilo que os fabricantes conseguem entregar em termos de threat hunting services, de serviços de SOC, para os fazerem chegar customizados, estou completamente de acordo também, customizados ao mercado em que atuam. Portanto, acho que é muito importante ter estas duas coisas muito presentes. Por um lado, a necessidade de fazer mais com menos. Temos poucos técnicos, não vamos ser capazes de contratar muitos mais. Sermos eficientes nesse ponto e lá está, escolhermos os fabricantes certos. Obrigado, António. Eu nesta questão ainda gostaria de ouvir o Duarte Sousa Lopes da Cyber Inspect. Duarte, o que é que aqui, Sim, na sua opinião, é necessário? Sim. obrigado, Rui. Bem, o José e o António já foram super completos e super claros, por isso eu só tentava dar aqui 2 ou 3 pontos complementares. Eu acho que eles descreveram muito bem o desafio do que é escalar serviço para PMEs, e dos desafios de margem e operacionais que isto representa, e obviamente a necessidade de ter tecnologia que suporte isso de uma maneira que seja efetivamente produtiva. O que é que eu gostava de acrescentar a isso? Um parceiro tem que pensar não só na tecnologia que adquire, e ter algum cuidado com o que se chama o tool sprawl, que é a diversidade de tecnologias, plataformas, ferramentas, que muito rapidamente se acumulam em ciber, mas deve pensar também em criar o seu próprio modelo operativo. O tema do modelo operativo é absolutamente crítico para conseguir servir clientes em escala, de uma maneira eficiente e de uma maneira que liberte margem. Isso seria o primeiro ponto. Portanto, não é só um tema de adquirir tecnologia, é um tema também de, para a nossa organização, nós sabemos qual é o modelo operativo que faz sentido e o modelo operativo que conseguimos implementar. Depois, eu aqui complementava os pontos anteriores pelo seguinte: é muito difícil, se não impossível, vender a alguém um serviço de SOC ou algo que se compara a um serviço de SOC se o cliente nem sequer percebe o risco a que está exposto. E acho que é mesmo muito importante começar pelo princípio e conseguir desenvolver capacidade de mostrar ao cliente o risco, e os gaps de maturidade que tem. E isto também implica fazer outra coisa que é entender o cliente, entender o negócio, entender a rede, entender a gestão de utilizadores, entender basicamente o starting point daquele cliente. Depois, o terceiro ponto que acrescentava aqui é, obviamente, nós temos que escolher ferramentas que nos garantam produtividade, isso já foi referido. Mas diria que garantam produtividade não só naquilo que é o domínio que aquela ferramenta em particular endereça, mas também na operação como um todo. Vou dar um exemplo muito prático. Nós na Cyber Inspect estamos muito focados na análise de risco, em dar aos clientes a tal perspectiva do risco, e uma das coisas que fizemos foi desenvolver com inteligência artificial a capacidade de agregar os resultados técnicos dos relatórios e dos testes que corremos num relatório traduzido para a linguagem de cliente final. E isso é algo que tem sido muito eficaz para os nossos parceiros explicarem efetivamente, em linguagem do dia a dia, em linguagem do decisor, qual é o nível de risco a que a empresa está exposta. E, portanto, também me parece importante que nós tenhamos, como fabricantes, como parceiros, a capacidade de fazer essa tradução de linguagem para algo que o decisor entende. E, por último, só dava uma nota, que é, esta cibersegurança é algo sem fim. O que é mau e é bom. É bom na perspectiva dos serviços, é bom na perspectiva do negócio. E, na prática, isto é um ciclo da identificação do risco, à remediação, à nova monitorização de risco, para ver o que é que não está ainda suficientemente bem. Eu acho que para os parceiros há aqui um tema que é crítico e acho que também já foi tocado em intervenções anteriores, que é nós temos que ter a capacidade de empacotar as capacidades das plataformas nos nossos próprios serviços. Porque é isso que nos vai permitir ter receitas recorrentes, proximidade ao cliente, entendimento do cliente. Isto depois é um ciclo que é claramente virtuoso, porque quanto melhor conhecermos o cliente, melhor conseguimos explicar aquilo que o cliente deve ter, e que conseguimos crescer o nosso portfólio de serviços. Obrigado, Duarte. Eu vou passar a palavra à minha colega Marta para as próximas duas e últimas questões. Marta?
Exatamente, Rui, obrigada. Falamos agora na reta final sobre colaboração, que na verdade é uma das palavras que define o canal de parceiros, a colaboração e a parceria. E antes de irmos à nossa última pergunta de mensagem final, gostava ainda aqui de perguntar, nomeadamente ao Ricardo Pinta, Vivalley, como é que os fabricantes e distribuidores, neste caso aqui o Ricardo representando um distribuidor, podem apoiar melhor os parceiros nesta necessidade de especialização que também abordámos aqui ao longo desta última hora? Muito bem, pronto, vou fazer aqui um pequeno resumo e vou saltar algumas coisas que ia dizer, que no fundo já foram aqui ditas. Efetivamente, a questão da especialização, que é um fator importantíssimo nos dias de hoje. A questão de que toda a gente, e o Bruno utilizou ali uma palavra aqui atrás, que era a questão de ser trendy, né? Vender segurança é uma coisa, toda a gente percebe que há um negócio interessante na área da segurança e, portanto, toda a gente quer entrar no mundo da segurança, mas isto não é só chegar com o catálogo e perguntar quantos quilos de firewall é que quer e quantas gramas de endpoints é que quer, não é? Portanto, temos que olhar para isto de outra maneira, voltamos sempre à questão de vender uma solução, de vender um serviço e não vender produtos isolados. E, portanto, cada vez mais a exigência técnica vai obrigar a fazer aqui uma separação entre o trigo e o joio, quem é que é válido, quem é que não é. No fundo, nós, no papel de distribuidor aqui nesta parte, aquilo que nós queremos oferecer ao nosso canal, e falamos ainda há pouco, é sermos o especialista que está ao lado deles, porque nós lidamos com as tecnologias, já trabalhamos todos nesta área há muitos anos, conhecemos muitos fabricantes e formamos as nossas equipas para podermos prestar aquele apoio técnico que muitas vezes o cliente, ou parceiro neste caso, não o tem, nem que seja numa fase inicial, ou seja, às vezes aparecem tecnologias novas e o parceiro não tem tempo de olhar logo para elas e portanto, numa primeira fase de abordagem ao mercado, vai precisar muito do nosso apoio, que sejamos a muleta deles, por assim chamar, naquilo que é a parte técnica. Porque, no fundo, aquilo que nós queremos ajudar, onde nós queremos ajudar os nossos parceiros é que eles saibam em que áreas apostar, como posicionar as soluções e, mais importante do que isso, como transformar numa proposta de valor ao seu cliente final. Portanto, aqui nós queremos então dar o tal apoio de pré-venda, é preciso fazer uma prova de conceito, nós também estamos capacitados para o fazer e fazer esse tal acompanhamento nos primeiros projetos. Não vou voltar a falar da questão da Lidera Cloud, mas falei ainda há bocado da forma como também podemos aportar valor por essa área e, no fundo, aquilo que pretendemos, e acho que também já foi aqui falado, é a questão da confiança, não é? Temos que ter um parceiro ao nosso lado, neste caso o distribuidor, que aporte confiança para que depois o parceiro também possa aportar a confiança ao seu cliente, não é? Portanto, no fundo, aquilo que nós queremos ser, vou utilizar aqui uma expressão, que é sermos o acelerador da especialização para os nossos parceiros, para que consigam ter um crescimento sustentável. Obrigada, Ricardo. O canal é uma cadeia de parceria e de colaboração e é assim que efetivamente deve seguir. Obrigada, Ricardo, uma vez mais. Ainda nesta pergunta, gostava também de ouvir o António Correia sobre, aqui numa perspectiva até interessante, porque tivemos aqui a perspectiva do distribuidor e agora aqui tendo a perspectiva do fabricante, como é que considera que os fabricantes podem apoiar melhor os parceiros na especialização? E também não sei se quer responder aqui à pergunta do Ricardo, que é quantos quilos de firewall é que o WatchGuard tem para os seus parceiros? Muita coisa disponível, muito quilo disponível. Não, mas e concordo perfeitamente, e ainda há bocado disse mais ou menos a mesma coisa, mas noutra expressão, que é não atirar tecnologia para os problemas. Não, eu acho que, sinceramente, os fabricantes, tanto os fabricantes como os distribuidores, mas focando por agora no fabricante, têm um papel essencial nisto. E começa logo, diria, na gênese, ou seja, por exemplo, no caso da WatchGuard, naturalmente, que é do que sou mais capaz de falar, tudo aquilo que nós desenvolvemos, mais do que estar pensado, digamos assim, para o cliente, está pensado exatamente para servir o canal, servir o parceiro.
E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade de gerir todos os clientes, sejam eles pequenos, sejam eles de grande dimensão, numa única consola. Portanto, isto, na verdade, seja dita que também todos os fabricantes caminham neste sentido. Mas estamos aqui muito orientados, acima de tudo, a entregar ao parceiro algo que ele seja capaz de escalar. E isto facilita muitíssimo esta especialização sobre a qual perguntam. Por outro lado, temos um trabalho constante e contínuo, e nomeadamente tocando agora na distribuição também, muitíssimo com a ajuda da distribuição, no sentido de apoiar o parceiro e fazê-lo também crescer nesta área. Sabemos que nem todos são especialistas, não vou tão longe a dizer que eram os que vendiam impressoras há 2 semanas, mas a verdade é que também os parceiros, tal como os clientes, também têm que fazer um caminho muitíssimo importante em termos de cibersegurança. E é importante que o façam, porque, mais uma vez, há escassez. Portanto, serão serviços que serão exatamente válidos para algum tipo de realidade. Portanto, muito daquilo que nós fazemos tem a ver tanto com o desenvolvimento de tecnologia que se adequa ou que facilita e que exponencia esse crescimento, como também no constante training e no constantes ações que fazemos, tanto nós diretamente como através da distribuição, para os parceiros poderem evoluir e poderem crescer nesta área. Obrigada, António, pelo contributo. O Bruno levantou, entretanto, a mão. Só peço-lhe que seja breve, Bruno, só para acrescentar. Vou dar aqui uma nota aqui ao António e o Ricardo, pronto, vou-te plagiar naquela história dos quilos de firewall, porque realmente foi na música, vou-te plagiar. Para o António, eu sou do tempo em que os fabricantes exigiam requisitos aos parceiros para implementar as suas tecnologias. Hoje isso já não acontece. Sei que o mercado é muito mais carnívoro do que alguma vez foi. Mas eu sou do tempo em que vocês exigiam aos parceiros que tinham de ter um conjunto de certificações e experiência para poder implementar as vossas soluções. Hoje isso não acontece. Apanhamos N empresas de vão de escada a montar as vossas soluções e quando nós as auditamos, aquilo é um 31. Fica a nota. E é essencial, sem dúvida nenhuma, porque acabam por ser a nossa cara, digamos assim, perante o cliente, e o facto de depois terem uma boa percepção ou uma apreciação da tecnologia tem tudo a ver com o parceiro que a implementa. Então, estamos de acordo. Muito obrigada, meus senhores, aqui pelo contributo. Vamos para a nossa pergunta final, que tendencialmente também é um momento mais de pitch comercial que temos aqui no nosso fórum. Eu começava por pedir ao Nuno Mendes aqui uma mensagem final para os parceiros sobre as oportunidades que percebemos existem aqui na área da cibersegurança para 2026. Nuno, peço só que seja breve uma mensagem para os parceiros. Ok, vou procurar ser. Obrigado, Marta. Bom, efetivamente, nós estamos a atravessar aqui uma onda, eu diria quase com um paralelo das maiores ondas que temos em Portugal, da Nazaré. Estamos a atravessar uma onda de percepção de cibersegurança que está na ordem do dia, graças também a meios como IT Channel, IT Insight e outras publicações do grupo. E isso faz com que, de facto, aliado também às questões de conformidade e legais que estão em cima da mesa, os parceiros têm oportunidades como nunca tiveram antes. O Bruno Castro tem assinado aqui com a bandeira da idade, eu acho que sou um bocadinho mais velho que ele, há 23 anos que estamos aqui nesta área, também, não só da distribuição, mas também a lidar com a cibersegurança e com o canal, pronto, mais focados no canal. E de facto nunca vimos uma oportunidade como esta. Portanto, a mensagem é que o canal aproveite, que os parceiros aproveitem, que procurem colaboração com os seus parceiros de negócio, como foi dito também pelo Ricardo Pinto e também pelo António, e é consensual. Existem inúmeras oportunidades, os parceiros não podem estar em todas as frentes, os parceiros têm múltiplas valências na área das TIs. Poucos são os parceiros que são especializados na área da cibersegurança e então a mensagem é essa: falem com os seus parceiros, façam também algum trabalho de procurement, não olhem sempre para as mesmas soluções, procurem diversificar também tecnologias, procurem ter algo que também é uma necessidade crescente e também por uma certa imposição europeia, que é procurar alguma cibersoberania europeia. Também é algo importante e cada vez mais os clientes finais também apreciam e valorizam. Na parte dos serviços, já foi dito aqui, pronto, os parceiros não são focados em cibersegurança, a maior parte deles tem escassez de recursos. Nós na EZ estamos, obviamente, também com serviços de MDR
a suportar os nossos parceiros que funcionam sobre as nossas soluções de Endpoint Protection. Temos um portfólio alargado de soluções que fazem fit para diferentes tipos de clientes. Isso também é uma mensagem importante. Não vamos usar um canhão para resolver um problema de uma microempresa. Portanto, vamos escolher uma solução apropriada não só para o budget, mas que seja também sustentável ao longo do tempo. Depois, muito Para importante finalizar, também, Nuno, por para favor. terminar, procurem trabalhar com os fabricantes habituais para se capacitarem também, terem autonomia, mas obviamente tendo sempre em conta que têm alguém do seu lado, seja para dar apoio pré-venda, como técnico, para concretizar as oportunidades de negócio que temos pela frente em 2026. Obrigada, Nuno. Também gostava de ouvir a mensagem final para o canal do José Bavaresco. José, mensagem final. Para Marta, gracias, sí, claro que sí. Bueno, a ver, como mensaje final, muy breve, ¿eh? Yo quiero primero que seguro que alguno de mis partners está conectado allí y no lo puedo ver. Un saludo a los que me están viendo de allá de Portugal. Bueno, nosotros tenemos un canal establecido en Portugal, por supuesto, bastante fuerte por muchos años. Somos una empresa que tiene partners muy exclusivos, ¿vale? También. Y mi invitación es a los partners que quieran es evolucionar, los invito a evolucionar a brindar una píldora diferente, un approach diferenciador a a todas esas compañías, ¿no? Que confían en ustedes. La confianza es muy importante, por eso los parceiros para nosotros es algo muy importante. Las organizaciones portuguesas se enfrentan actualmente a la adopción de la NIS2, las migraciones masivas a la cloud, una presión para poder usar la IA de forma segura. Esto solo son oportunidades, oportunidades para poder ofrecer una visibilidad, una solución de visibilidad de control, una visibilidad y automatización sobre los datos a través de la cloud o en entornos on-prem. Esto es algo, solo se traduce en oportunidad para poder evolucionar juntos, ¿vale? Y los invito en cualquier momento a que podamos contactar y hablar y comentar lo que sea necesario, ¿vale? Gracias, José. Y Gracias. gracias a todos los que están aquí, que rodéate de sabios y tú también lo parecerás, decía mi padre. Gracias, José. José, o outro José Fonseca, Manage Engine, mensagem final, por favor. Muito rapidamente, a mensagem da Manage Engine, em nota, primeiramente gostaria de dizer que há cerca de 25 anos, quando a Manage Engine começou a ganhar impulso, havia uma outra marca sediada neste momento em Washington, chamada Microsoft, que nos chamava e nos apelidava de fake company. Hoje em dia a realidade é outra e a Manage Engine tem-se posicionado no mercado. Não, obviamente, o nosso objetivo não é estar no topo, é podermos ser aqui um potencial competidor no mercado. Portanto, nós temos muitas novidades para 2026 e a mensagem que nós queremos deixar para os nossos parceiros é que deixa de ser um produto ou uma licença que se vende e passa a ser um serviço contínuo que se governe. Isto porque existem várias oportunidades à volta dos nossos produtos, não só na parte de projetos de identidade como perímetro real, mas também na parte de automação, resposta e compliance e a parte dos health checks recorrentes e métricas de maturidade que nós também podemos dar suporte. E os parceiros acabam por ganhar com isto, que falam a linguagem do risco, mostram valor com as métricas e constroem relações de longo prazo com os clientes. Isto porque a NIS2 não veio criar mais trabalho, veio sim separar quem executa de quem lidera, e é aí que a Manage Engine entra a simplificar, integrar, dar escala com os produtos que nós temos, os essenciais, os main top one, é Log 360, AD 360, Analytics, que é uma ferramenta muito importante de análise, Open Manager e o Site 24/7. São perfeitos para as necessidades e complementam de forma prática os desafios necessários das empresas. E convido-vos, estejam à vontade, a contactar-nos, a procurar-nos e estamos sempre disponíveis para vos ajudar naquilo que for necessário. Obrigado. Muito obrigada, José. Ouvimos também aqui a mensagem final do Ricardo Pinto. Por favor, Vivele, a sua mensagem, Ricardo. Muito bem, vou tentar ser sucinto, por favor, para não roubar muito tempo. Eu acredito que este é mais um ano de oportunidades para os nossos parceiros. Falou-se muito aqui, acho que é fundamental pensar na tal especialização. Queria dizer que estamos disponíveis e que nós
somos o seu parceiro, ou seja, nós não somos concorrentes dos nossos parceiros e temos uma posição bastante interessante nesta cadeia, porque nós não contactamos nem vendemos a clientes finais. Portanto, nós aqui queremos ser efetivamente uma alavanca para os nossos parceiros, para ajudá-los no dia a dia. Falem connosco a nível de soluções. Nós temos um portfólio bastante extenso. E tocamos, não vou falar nas soluções triviais, mas temos as tais soluções que se fala aqui: proteção de e-mail avançada, gestão de identidade, proteção de OTs e OTs, governança de informação, SASIs, WAFs, anti-DDoS, ou seja, tudo aquilo que está em cima da mesa. Nós, mais ou menos, temos solução para tudo e temos equipas competentes para ajudar os parceiros. Portanto, aquilo que eu quero transmitir é confiança, que não tenham medo de abordar os clientes, porque efetivamente quem conseguir, nos dias de hoje, ser especialista, ter uma visão holística da segurança, que consiga simplificar os processos do cliente, e mais importante do que tudo temos que olhar para isto como uma jornada, ou seja, quando não é só vender a solução e virar costas e passamos para o próximo. Quando vendemos uma solução a um cliente, temos que o acompanhar ao longo dessa jornada, perceber se a solução corresponde àquilo que ele procurava e tentar sempre tirar o maior partido de cada solução, porque cada solução tem que ser afinada às realidades. Portanto, basicamente aquilo que quero transmitir é confiança. Contem com a V-Valley, falem connosco, conheçam esta parte da Lidera Cloud, que eu acho que é super interessante, e acho que juntos podemos fazer a diferença em 2026 e nos seguintes também. Obrigada. Obrigada nós, Ricardo. Mensagem final do António Correia, também o WatchGuard. Uma mensagem rápida, acima de tudo, dizer que de facto existe uma oportunidade gigantesca a nível de cibersegurança, mas acho que os parceiros devem focar efetivamente nos serviços que possam vir a servir. Procurem ser, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia, procurem estar no mercado para cá estarem durante 20 anos e não simplesmente vender agora e depois logo se vê. E acho que para isso é essencial que se foquem no problema do cliente, em resolver o problema ao cliente, e que sejam capazes de prestar um serviço ao nível de cibersegurança que escale e que vos garanta também, porque disso depende a subsistência também e o sucesso, que garanta também a rentabilidade do negócio. Portanto, Obrigada. Obrigada, António. Mensagem final também do Duarte Sousa Lopes, Cyber Inspect. Sim, de forma breve. Eu, se quisesse reter aqui 3 coisas deste webinar, de tudo aquilo que foi dito, eu falava em oportunidade, em saber dar o primeiro passo e em saber escalar de forma qualificada. A oportunidade, porque o risco, como vimos, é muito grande e é crescente, e só vai ser crescente, porque a NIS 2 vai mesmo gerar um choque de procura, isso é real. Saber dar o primeiro passo, porque nenhum cliente vai comprar nada ou nada de minimamente relevante se não entender o nível de risco a que está exposto, e achamos que há um caminho enorme a fazer aí nessa nossa capacidade de explicação enquanto canal, enquanto fabricantes, enquanto parceiros, para saber explicar isto de forma melhor. Porque senão o que vai acontecer é que, basicamente, à boa maneira portuguesa, as pessoas vão deixar isto para a última da hora, e se isso acontecer, na prática, o ecossistema não consegue tirar partido desta oportunidade. Escalar de forma qualificada já foi amplamente bem explicado pelos meus colegas, por isso falava um bocadinho do que é que a Cyber Inspect pode ajudar no primeiro passo. Bom, a Cyber Inspect é uma plataforma integrada de diagnósticos de segurança automatizados, que torna muito simples, mas também tecnicamente muito competente, fazer essa análise de risco, essa identificação de risco e conseguir escalar isso a um grande número de clientes com custos competitivos e com um nível de produtividade que nós achamos que é muito alto. Por isso, para fechar, eu diria que o melhor convite que vos posso fazer, claramente, até porque o nosso modelo é 100% de parceiro, não é um modelo de prestação de serviços ao cliente final, é claramente visitar-nos em cyberstinspect.com, entrarem em contacto connosco. Temos muito gosto em marcar convosco uma demonstração, uma experimentação da plataforma. Gostamos que os nossos parceiros experimentem livremente a plataforma para ver o potencial que tem. E agradecer claramente o convite para estar aqui e a vossa companhia. Muito obrigada, Duarte. Obrigada pelo contributo também. Por fim, não menos importante, Bruno, Visionware, a sua mensagem aqui aos parceiros.
Olha, muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Novamente é um gosto estar aqui convosco e com os colegas de painel. É sempre um gosto este bate-boca assim, é realmente interessante. Do lado da Visionaire, para 2026, iremos fazer 21 anos disto, portanto já temos alguns quilómetros em cima. Eu diria que o que temos na perspectiva é claramente fazer o mesmo que fazemos há 21 anos, ou quase 21 anos, que é implementar um modelo de governação de segurança em que nós conseguimos juntar as peças todas do puzzle à volta do cliente. E quando digo peças do puzzle, é desde a vertente de cibersegurança pura e dura, até a componente de compliance, legal, privacy, tudo em torno, os SOCs, tudo em torno da nossa segurança e do modelo de negócio que temos no nosso cliente. Mais uma vez, eu vou referir outra vez, tailor-made para ele e para o seu ecossistema. Qual é o objetivo no final do dia? É darmos-lhe maturidade em que ele consiga, de alguma forma, rapidamente diminuir o seu risco cibernético, que isso é o foco, mas também, e cada vez mais, ser capaz de ser uma referência no que envolve a segurança para ele e para os outros no seu ecossistema junto dos seus parceiros. Isto para nós é fundamental. Nós temos que preparar-nos nas nossas equipas para cada vez mais poderem responder a tudo que é normativos, certificações que o meu cliente possa ter e que demonstre maturidade e que não é um risco para com quem interage no seu ecossistema de negócio. Ok? Já agora, by the way, vou dar aqui uma nota de rodapé também em tom de novidade. A Visionaire já tinha sido a primeira empresa a ter o selo de maturidade ouro em cibersegurança, também passou a ser a primeira empresa a ter o selo de maturidade ouro em privacidade. E, portanto, este tipo de carimbos não só reforçam a Visionaire, mas também os seus clientes. Nós também promovemos que eles os façam também para consumo interno. Só para dar uma nota final de rodapé, em termos mais tech, e para perceber como nós tentamos sempre juntar as peças todas do puzzle, mesmo no nosso SOC da Visionaire, e nós estamos muito focados em esticar o SOC, não para aquilo que é o normal dos sistemas, é ir aos sistemas legacy, aos sistemas SCADA, aos sistemas IoT, para nós espalharmos mesmo o SOC para dentro do negócio do nosso cliente, para o SOC ser cada vez mais abrangente e o scope cobrir todo. Nós também colocamos que, por exemplo, os nossos serviços de intelligence, que é uma unidade à parte, quando descobrem grupos criminosos que estão em ações de ataque num setor X, com IOCs definidos, eles também passem essa informação à equipa de SOC, que vai padronizar o SOC para poder responder a isso, que depois o SOAR responde em ações robotizadas com AI. Portanto, juntar as peças todas do puzzle ao lado do cliente, para nós, no que envolve a segurança, é fundamental. E que sejam agnósticos na tecnologia. Posto isto. Muito obrigado, Marco. Obrigada pela mensagem. Obrigada, meus senhores. Chegámos a Porto Seguro, penso eu, ao final de 1h30, um bocadinho mais. Uma vez mais, muito obrigada a todos. Da minha parte é tudo. Rui, vamos às despedidas do teu lado. Obrigado, Marta. Chegamos ao fim de mais uma mesa redonda virtual, desta feita dedicada à cibersegurança. E antes de passar aqui a algumas mensagens, gostaria de agradecer, obviamente, aos nossos leitores que assistiram a este debate, assim como ao António, ao Bruno, ao Duarte, ao José e ao José, ao Nuno e ao Ricardo pela partilha do seu conhecimento para com todos os presentes. O conteúdo desta mesa redonda vai ficar disponível na próxima edição do IT Channel, que fica disponível online na próxima semana, chegando aos vossos escritórios na semana seguinte. Deixo-vos também o convite a assistir à próxima mesa redonda do IT Channel, que terá lugar no dia 27 de fevereiro e será dedicada ao tema dos data centers. Uma vez mais, em meu nome e em nome de toda a equipa da Media Next, obrigado a todos, mantenham-se seguros e até à próxima.